Olá, todo mundo! Muito boa noite. Estamos começando mais um Ressaca Tatuí. Para você que está chegando agora, o Ressaca Tatuí é um encontro público entre membros do Clube Tatuí de Leitura, que se reúne uma vez por mês para falar de um livro. No caso, ontem nos reunimos para falar sobre Sistema do Tato, da Alejandra Costa Magna. E agora estamos aqui conectados comigo, João Varela, e com outras 3 pessoas do Clube Tatuí de Leitura. Começo chamando Maria Paula Coelho. Boa noite, Maria Paula. Boa noite, João. Boa noite a todos. Estamos também com a Deia Scanapieco. Boa noite, Deia. Está sem volume. Olha o áudio. Abre seu microfone, Deia. Ai, perdão, gente. Normal. Coisa de principiante. Obrigada pelo convite, Maria Paula, João, boa noite. Boa noite a todo mundo. E também estamos com a Carmen Félix. Boa noite, Carmen. Boa noite, gente. Boa noite, Maria Paula, João, que não vejo desde ontem virtualmente. É isso aí. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Maravilha. Nós, então, vamos aqui conversar um pouquinho de algumas coisas que foram ditas ontem, mas que também novas, né? Porque as ideias, elas fervilham, elas mudam, e a gente acaba pensando novas coisas. Enfim, a dinâmica muda quando a gente está aqui falando em público. Mas, como de praxe, eu queria convocar a Maria Paula Coelho. Para quem não sabe, a Maria Paula é que é a mediadora, no caso é aqui, né? A Maria Paula é a mediadora do Clube Tatuí de Leitura, né? Eu sou mediador aqui do Ressaca Tatuí, mas a chefia é da Maria Paula e é ela que vai nos explicar o que é Sistema do Tato. Maria Paula. Bom, olá, esse livro aqui da editora Moinhos, né, Sistema do Tato, da Argentina Alejandra Costa Magna, é um livro muito interessante e que traz para a gente um formato de leitura um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, o primeiro mote do livro é uma filha jovem, né, adulta, mas jovem, que é um pouco deslocada da família, porque ela perdeu a mãe quando pequena, e o pai a criou, mas o pai já casou de novo, tem outra família, essa nova esposa tem outros filhos e tal, e ela não se sente muito presente nessa família do pai. E também nem no trabalho, é uma pessoa que está um pouco perdida. E ela recebe uma proposta do pai para voltar para a Argentina, eles estão no Chile, né, para voltar para a Argentina, para ficar com um primo que está moribundo, prestes a morrer, é o último primo dela, é o último representante da família, e o pai que não quer fazer essa viagem, pede para ela fazer, e ela aceita. Então, a partir daí, começa uma história de retorno dela para essa cidade da infância, né, onde ela passava as férias e brincava com os primos, onde ela era diferente, porque eles chamavam ela de chileninha, né, com um certo tom pejorativo, né, dos argentinos em relação a ela, mas ela retorna e ela acaba abrindo quase uma caixa de Pandora das infâncias, das memórias de infância e das vivências dela, daquele tempo remoto, né, que algumas coisas ela tenta entender, ela vai em busca de quem ela realmente é e tal, mas é muito bonito porque a gente faz junto com ela esse retorno e a história é bastante triste, dolorosa, cheia de perdas e tal, mas ela é entrecortada por textos de datilografia, por um manual do estrangeiro, porque uma das tias é vinda da Itália e tal. Então, é muito gostosa a leitura, apesar de ser um texto um tanto cheio de tristeza. Legal. Eu recebi aqui no ponto eletrônico algumas informações que não foram passadas. No caso, é que é um livro editado
pela Moinhos, né, do Natan, que inclusive o Natan participou do encontro de ontem. É bom ressaltar, sempre nos encontros do Clube Tatu de Leitura, o editor é convidado a participar. E outra questão é que a Alejandra, na verdade, é chilena e não argentina. Né? Só um detalhezinho, o nosso ponto. E a tradução, o nosso ponto eletrônico tá da Mariana Sanches, a tradução. Mariana, que também já participou do clube em uma outra ocasião para discutir um outro livro, não me lembro qual exatamente. Mas enfim, é isso. Obrigado, ponto eletrônico. Que é a Cecília. Aliás, é outra coisa que vive acontecendo no Ressaca Tatuí. Eu esqueço de agradecer a Cecília, que fica no comando aqui nas operações. A câmera aparece de quem está falando, em destaque e tudo mais. Sai o som, entra o som. É tudo a Cecília que está fazendo isso aí e precisa ser destacado, ressaltado. Bom, Deia, passo para ti a bola agora. Suas impressões gerais sobre o sistema do tato. O que você achou dessa leitura, se fosse sintetizar para uma pessoa que desconhece esse livro? Olha, eu particularmente gostei bastante. Eu achei uma leitura super fluida, assim. Eu não conseguia parar de ler. E achei bem interessante, né? Como a Maria Paula falou no começo, porque a personagem principal ela faz uma viagem, né? A pedido do pai. E realmente eu me senti junto com ela nessa viagem. Então eu achei o jeito, né? Como a autora escreve, assim, a gente embarquei mesmo nessa viagem junto com a personagem, a Anya, e fui com ela até a Argentina. Então, gostei muito disso. Acho que a escrita, ela, apesar de ser fragmentada, né, acho que dá uma sensação bem realista do que é mesmo, porque vai intercortando, né, a viagem com as memórias. Então, tem essa coisa, às vezes, não linear, mas que é assim, né? A memória da gente funciona assim também. Então, ajuda a gente a entrar, assim, na história, né? A Anya é a personagem principal, não foi de cara, assim... É bacana isso também, porque não foi de cara logo que eu me apaixonei por ela, mas a empatia vai crescendo, assim, à medida que você vai lendo. Eu, pelo menos, fui entendendo melhor, né, quem era aquela pessoa, de onde ela veio, o que está acontecendo com ela ali. E fui me afeiçoando, assim, chegou no final, eu já estava, assim, bem empática a ela, assim, então, isso é outra coisa que eu gostei, assim, então, na verdade, fico pensando até se não vou reler esse livro, que eu acho que é um livro que tem tanto elemento, né, que propicia até uma releitura, eu acho. Aliás, foi uma coisa recorrentemente dita na reunião de ontem, né? Muita gente... Acho que teve gente que leu 2 vezes já, né? Eu acho que você, né, Maria Paula, chegou a ler 2 vezes já. Que é um livro que cresce na segunda leitura. Enfim. Carmen, quantas vezes você leu e o que você achou? Eu li uma vez só, mas eu voltei e reli algumas coisas de ontem para cá, assim, que eu queria... Depois da... Sempre acontece isso, né? Depois das leituras do clube, alguma coisa... E o clube é bacana por isso, né? Porque suscita alguns... como são várias pessoas que leram, impressões diversas, sempre tem aquela coisa que você quer voltar lá e ver, enfim, que você marcou, que você passou em algum lugar, e justo aquilo que você achou super importante quando a pessoa falou, você não marcou. Mas eu queria só retomar essa questão da metáfora da viagem, né? Como que a escritora ordena essa rota, né? Em termos de narrativa, de forma, para levar a gente nessa narrativa que é espacial, né? Entre Chile e Argentina, cordilheira e tal,
uma viagem espacial, mas também uma viagem existencial, especialmente dessa personagem, Anya, e do Agustin, que é um personagem que me marcou demais, assim. E fiquei pensando de ontem para cá, se o pai da Anya mandou ela de propósito nessa viagem, sabe? Naquela ideia de pai querer apontar alguma coisa para aquela filha que está tão perdida, né? Que tem uma frase no livro que aparece, que acho que o Agustin diz, né? Fala da mãe, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois dessa mãe e tal, que ela faz uma viagem de volta, é uma imigrante italiana, né? Faz uma viagem de volta à Itália, e ele quer que ela não volte, e não voltar para ela ser quem ela estava destinada a ser, né? Ou seja, esses personagens estão em busca de ser alguém, né? De ser, na verdade, eles não são e eles querem ser, mas não sei, tá travado aí por coisas da vida que não se controla, enfim. Então isso. Existe essa incompletude, né? Essa falta, esse desencaixe. O que eu acho que colabora até com o que a Maria Paula falou no comecinho, que tem uma espécie de atmosfera triste em toda a narrativa, né, Maria Paula? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que compõe essa tristeza, né? Se essa leitura fragmentada, né, da narrativa também colabora, porque acaba, né, você ficando um pouco desnorteado, às vezes, diante desse fluxo de memórias que a autora nos colocou em meio, né? Fala um pouquinho mais sobre essa atmosfera. Assim, a personagem, de cara, você já vê que a Anya é alguém que tá sem foco, né? Ela tá perdida, ela foi mandada embora do emprego, mas também não era grande coisa. Ela faz uns bicos para viver, ela vai na casa do pai e percebe que não tem nenhum retrato dela lá, tem dos outros filhos da esposa dele, então ela é uma deslocada ali onde ela está. Esse é o último primo dela vivo, né? Tem a Cláudia, que é uma outra prima, parece que um pouco mais distante, mas que viveu com ela na infância e tal, mas a família dela mesmo acabou ali, né? Ela não quer ter filhos, ela deixa isso claro em um ponto do livro, e a mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos, né? Então, tudo que ela tem da família são memórias, né? Então, ela aceita fazer esse retorno, não é um retorno para um primo que está morrendo no hospital, uma prima que ela não tem vínculo mais atual nenhum, os avós, ela fica incumbida, ela se hospeda na casa desses avós, que era uma casa geminada com esse primo e os pais do primo e tal, e aí ela vai mergulhar nessas memórias da infância, e o que ela traz para a gente é uma família inteira que é muito parecida com ela, sem foco, que não atinge nada, que até sonha. Esse Agustin, que é o primo dela que está falecendo, é muito presente no livro, né? E tem falas muito interessantes, mas logo no começo ele já diz que ele queria ir embora junto com ela, ele queria sair daquele lugar onde ele está, porque a mãe dele foi enviada praticamente à força da Itália para a Argentina para casar com o único primo solteiro que ela ainda tinha, que é o Haroldo, e ela tinha um amor na Itália, a gente descobre depois que tem o mesmo nome do filho que ela vem a ter, né? Então tá cheio de história triste na família. E esse Agustin tem essas mensagens de que ele espera que a chileninha o salve, né? E isso não vai acontecer, ele não tem essa pulsão, essa energia para realmente ir embora e deixar a mãe. Depois ela entende que, na verdade, o Agustin e a Nélida, que é a mãe, são muito parecidos, e tem uma frase aqui que ela diz que eles viviam sob a mesma influência da mesma escuridão, que não era a escuridão da morte,
mas de pensamentos endemoniados e briosos como tornados arrasando pampa. Então, ela percebe o quanto essa família inteira dela é assim, soturna, sombria, né? Mas, ao mesmo tempo, isso vai dando um pertencimento para ela. Então, a gente vê essa Anya se encaixando, né? Reconhecendo a sua família, achando um pouco os seus propósitos, e no fim do livro, que a gente não vai queimar ele aqui agora, mas ela olhando de volta, né, para ela, para esse pai, né? Então o livro é triste, mas é muito bonito, né? Eu acho que é muito bonito. Sabe, Maria Paula, claro que a gente preserva o final e tal, mas eu acho que não é um livro de final, assim. Não é que falar o final estraga o livro. Não, Você não tem essa impressão? Não, acho que não. Eu acho que a gente descobre, ou ela descobre, redescobre esse grande amor pelo pai e essa saudade, né, daquilo que ela já viveu com ele, porque foi ele que criou, né? Agora eles estão distantes, o pai tem uma outra família e tal, mas existe uma situação ali no fim do livro onde, de repente, aquele amor todo que ela tem por aquele pai vem à tona, e é muito bonito isso, né? Eu achei muito bonito. Sim. E só para ilustrar, você falou nessa questão da busca por família, fragmentos e tal. O livro, para quem ainda não o tem, ele tem a grande parte do livro é constituído de, né, uma estrutura muito clássica de livros de romances, né, texto escrito, tudo bem. Só que ele é entremeado por fotografias, aqui mudou a tipografia, ó, percebam, porque é um documento. Aqui tem a datilografia, que é muito importante, né, no livro, tem um papel super relevante. Eu queria então te ouvir ideia, falar sobre esses registros, sobre esses trechos, sobre esses, de repente, essas interrupções na narrativa ou composições diferentes, né? Porque de repente sai da narradora e entra um documento, entra uma foto. O que você achou disso? Já leu coisas parecidas? Enfim, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Não, eu adorei, eu achei interessante porque memórias, né? São fotos antigas e trechos também de cartas enfim, mas que, não sei, na minha visão, assim, apesar de ter essa coisa de memória, me passou uma coisa contemporânea, na verdade, esse uso, assim, dessa montagem, né? Então, tem a foto aqui, né, que é a mesma da capa, que eu achei a capa também muito sensacional, assim. E fui até pesquisar depois, porque achei as fotos muito reais, assim. Falei, gente, será que são as fotos da mãe, né, do Agostinho? E aí eu fui procurar e realmente realmente existiu essa pessoa das fotos. Não vou lembrar agora, não sei se vocês lembram, mas acho que tem a ver, né? Alguma parente da Alejandra. Alguma tia dela, parece. E eu achei muito bonito, assim. Fora a coisa dos textos, né? Da datilografia, que dá todo um... Assim, na verdade, dá uns respiros também, né? Porque, como a Maria Paula falou, é muito bonito, mas é triste, então é bom que dá uma pausinha, mas não é que tá à toa ali, achei que tudo tem uma amarração assim, e achei super bonito também que tem essa coisa do manual, né, do manual do imigrante italiano, que também vai fazendo uns ganchos com o texto, né, conforme ela vai ali na viagem interna dela, vai também fazendo essas junções, né? Então achei bem bonito, assim, essa coisa, quase poético, assim, em alguns momentos eu achei.
O uso das palavras e tal. Você falou se eu vi alguma coisa parecida, né? Tô aqui tentando lembrar. Acho que não, dessa forma assim, não. Com tantos elementos juntos, acho que não lembro. Não lembro. Ah, não, Ainda mais fácil. com esse entremeio assim, não tô lembrada. Acho que não, gostei muito. Eu, na reunião, eu lembrei do Lord Crepton, que eu recomendei para todo mundo, que eu acho bem legal, do Gustavo, que também trata de fotos, né? Mas o do Lord Crepton é claramente uma ficção. No livro, no Sistema do Tato, a gente fica com essa dúvida, né? Se é isso mesmo que aconteceu, não é? Que isso aí, Carmen, puxando então um pouquinho para a conversa desses trechos e tudo mais, chega a te incomodar essa dúvida de é ficção, não é? Será que isso aqui é real? Será que isso aqui aconteceu? De quem são essas fotos? Será que é tudo manipulado? Será que ela pegou umas fotos de um mercado das pulgas, colocou no livro e está aqui botando pulga atrás da nossa orelha? Como é que você lidou com isso, Carmen? Então, as imagens, eu fiquei pensando de onde ela retirou, né? Assim, enfim, se ela foi lá no baú a escritora, né? No baú dela lá e trouxe aquelas fotos ali para construir uma espécie de veracidade, né? Da história, né? Daquilo que ela está narrando. É como se a imagem dissesse, isso da imagem, né? Olha, é verdade isso aqui, ó, tá aqui a foto para provar, né? Da mãe. Tem uma foto que me chama muito a atenção, que é no mar, né? A foto da família no mar, mas o Agostinho nunca foi ao mar, né? Essa foto da felicidade da mãe, do Agostinho, quando ela volta, é uma imigrante italiana, né? Que foi mandada pela família para a América, e ela vem a contragosto, é separada da família tal, e viveu toda a vida nesse lugar desterrada, vamos dizer assim, né? E quando ela consegue, há um momento, ela tenta suicídio e fica muito mal, e o médico diz que a única forma da cura é que ela retorne à Itália, e eles conseguem juntar, enfim, fazem de tudo e conseguem um dinheiro, e ela vai para a Itália, e de lá manda as fotos para o filho, né? E essas fotos aparecem como para dizer, né? Olha, é verdade, ela lá na Itália, como ela está feliz, como ela está diferente, como ela é outro ser, né? De fato, que causou a separação, essa vontade que o Agostinho expressa de que não quer que a mãe retorne, mas não fala, né? Esse personagem que é muito a expressão do pensamento, né? Do que ele a gente vai conhecendo ele, né? É uma narração em terceira pessoa, conhecendo por esse pensamento que é o que é narrado dele, mas que ele nunca expressa para ninguém, né? O que ele sente, como que ele gostaria de conversar com a Tilenita, como que ele gostaria de sair dali, mas ele nunca expressa isso para ninguém, né? Então, essas imagens, os manuais, os exercícios de datilografia que vai aparecendo, eu achei interessante isso também, porque como é uma história muito triste, como ela tem um ir e vir entre passado e presente, então colocar esse exercício de datilografia, essas imagens, um manual de como o imigrante deve se portar, corta um pouco para passar para a gente, assim como apontar aqui está presente, aqui está passado, mas também eu acho que serve um pouco para o leitor lidar com a angústia que vai crescendo, assim. É uma angústia suportável, tá, gente? Quem for ler, podem ler o livro, não é uma angústia sufocante, não, viu, Nini? Uma angústia Em boa. alguns momentos a gente engole o choro, ou dependendo do estágio que você está, você chora, mas é muito interessante, porque ela faz exatamente isso, além de dar esse norte, né, entre os tempos, né, de pular você de um tempo para o outro, mas também
de você dar uma paradinha, uma respirada e lidar com esse, né, com essa angústia. Uma vez o porteiro lá do meu prédio falou, ler livros dá dor de cabeça, né? Mas tem gente que até gosta. Eu disse, é verdade. Então essas angústias, né? Que a gente acaba buscando e tudo mais. Ótimo isso. Mas ele falou assim de um jeito tão espontâneo, tão natural, eu não consigo formular o jeito que ele... Livro dá dor de cabeça, mas tem gente que até gosta, né? É verdade, tem gente que gosta. Mas falando ainda sobre isso, né? Sobre um tema que foi muito tocado na reunião de ontem foi essa questão da empatia com os personagens, né? Foi algo que, pelo que eu entendi, é um consenso que não é um livro que tu te envolve com os personagens de cara, né? Eu acho que isso todo mundo concordou. O Maria Paula, teve um momento que deu para identificar quando virou a chave, assim, você começou a se envolver com os personagens, começou a entender melhor eles. Como é que foi no começo, como é que foi no final? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse relacionamento que a gente acaba tendo com essas pessoas, né? Eu acho que todo mundo teve essa sensação um pouco áspera no começo, né? De não se apaixonar pela Anya, né? Que é a personagem principal, que não tá nem aí para nada, né? Ela não fixa, não se relaciona muito com a família, porque não parece que o pai e a madrasta excluíram ela, parece que ela também nunca fez questão, e ela vai tomando conta de outras casas, ela fala que às vezes, quem sabe eu começo a viver outras vidas, né? Porque ela toma conta de casa, do cachorro dos outros, do gato dos outros e tal. Ela perdeu o emprego, mas ela não se preocupa muito com isso. E aí ela começa um relacionamento com o Javier, que é quase ao acaso. Ela toma conta do gato do Javier, e a Anya é uma personagem que não consegue dormir, né? Ela tem uma dificuldade muito grande com o dormir. Ela toma um monte de remédio que ela descreve aqui, um para dormir, ou para acordar e tal, e ela acaba dormindo na casa do Javier quando ele chega, e eles acabam tomando café da manhã junto e seguem, né? E ele é 25 anos mais velho que ela, então o pai dela fica numa coisa meio... não entende muito da que ela quer chegar com isso. Então você não gosta da Anya de cara, né? Mas a hora que ela começa a fazer essa trajetória dela de volta para a Argentina, e ela começa a entrar, né? A Anya começa a falar das próprias memórias, das lembranças, das coisas que ela viveu, do Agustin, e aí aparece o Agustin, que é um personagem muito cativante, né? É um personagem que a gente brincou ontem, ele parece que ele morre de saudade por uma coisa que ele nunca viu, né? Então ele sempre quer sair, ele quer viver outra vida, ele quer atravessar o oceano, ele quer um monte de coisa que ele nem viu, nunca viu a praia. Então ele deseja muita coisa, mas ele não dá nem um passo, né, para mudar a realidade dele, e ele vê a chinelinha como se fosse uma possibilidade de salvação para ele. A gente vê também ele se relacionando com um amigo, um grande amigo que aparece, que na verdade parece que existe um amor entre eles ali, mas aquilo ali não parece que evolui, como nada na vida dele evolui, né? Então você vai entrando junto e ficando com um pouco de dó desses personagens que não parecem que eles não conseguem concluir nem viver nada de forma efetiva, e você vai se apaixonando por eles, né? Você vai vendo o quanto as memórias de uma família às vezes te amarram, né? E aí alguém leu aqui a epígrafe ontem, que eu achei, tem duas, mas as duas são ótimas, mas a primeira chama atenção, porque diz que monstruosidade os antepassados, meras histórias para enlouquecer as crianças, né? Então, é mais ou menos isso. Ela é assombrada por essas memórias, mas ela quer passar por isso, porque parece que a vida dela é um vazio, e ela está tentando preencher, e aí ela te cativa.
né? Não só ela, mas os outros personagens, até a Nélida, que parece uma coisa obscura, sombria, né, trancada naquele quarto, quando você compreende, né, que ela foi retirada da Itália, enviada para cá com casamento praticamente marcado com alguém que ela nunca viu, e ela tinha um amor na Itália, e ela sente saudade da família e tal, aí você começa a compreender a complexidade deles, você vai se apaixonando. Mas a autora não te dá isso de presente, não, você constrói com esses personagens. Não sincronizei com a diretoria aí, abrindo e fechando o áudio. Bom, você criticou o Agostinho diante de um verdadeiro fã-clube do Agostinho que tem aqui, representado pela Déia e pela Carmen. Eu queria abrir espaço, então, para o outro lado. Déia, Carmen, por favor, o que vocês acham do Agostinho? Por que ele é tão cativante? Eu sei que vocês gostam dele. Eu adorei o Agostinho. Porque assim, né, o tema, né, e a própria escrita é tão intensa e é fácil, né, você se colocar no lugar ali, né? Então, dessas angústias, né, que são muito humanas, assim, como a Maria Paula falou, né, dessas memórias de família, né, dessas lembranças que a gente tá na gente, né, a gente carrega isso. De certa forma, constitui parte, né, de quem a gente é. E aí, por mais que o que eu senti foi que a gente vai se envolvendo, né, à medida que que eles vão abrindo essa caixa, né, de memórias, você vai também se envolvendo, porque você também, né, cada um de nós tem as próprias memórias ali. Então mexe muito. E o Agostinho, porque ele tá, parece que suspenso, né? Me deu essa impressão, assim, que morou naquela cidade a vida inteira, mas também não é pertencente. Tem esse amigo, ainda bem, né? Que ele tem esse amigo aí para compartilhar, e é só um amigo, não tem outro. Com os próprios avós ali que moram na casa germinada ali, pouco se mostra, né, de interação, assim, a pouca interação que às vezes mostra parece que que não se reconhecem ali, né, que ele não se encaixa muito. E aí, sei lá, me peguei torcendo por ele em vários momentos, assim, né? Tem umas passagens que ele fala, eu vou lá e vou falar tal coisa, aí você fala, e vai lá, fala. E aí ele falou, mas ninguém ouviu porque a voz não saiu, achou que saiu, mas não saiu. Então, essa coisa dele de sempre querer sair, né? Quando a Ania ia passar férias, quando era criança, então sempre a mesma coisa, né? Acho que eu vou, quando ela for embora, eu vou também. Eu vou arrumar minha mala, vou sair pelos fundos e vou fugir. Mas aí nunca acontece, então isso né, comove, assim. Você fala, puxa, né? Como que realmente existe, né? Existem pessoas assim que não, por uma razão ou por outra, ficam nesse looping, não conseguem dar nem um passo, né? Então, bom, enfim, eu também, muitas coisas da minha vida também tem essa trava, né? Não tão assim, né? Não tão, talvez, profunda, mas muitas coisas também, né? Fica nesse looping. Então, também tem essa comoção, assim, de você ver que, nossa, realmente é difícil, né? Mas, puxa vida, queria tanto que ele conseguisse. Mas, realmente, então, cativa mesmo, né? E a Ania é o que a Maria Paula falou, não foi de cara, mas, assim, meu preferido é o Agostinho, mas a Ania também foi construindo uma relação, a partir do momento que ela também vai abrindo essas angústias e a gente vai entendendo que também né, todos os personagens estão buscando ali um pertencimento, né, um lugar, né, um lugar, estão sem lugar.
estão tentando se achar. Então, aí comove mesmo. Eu gostei muito, assim, fico até mexida de falar sobre. Carmen, sua vez, sobre Agostinho. Pois é, eu fiquei muito comovida com ele e eu nem sabia muito bem por quê durante a leitura, né? Mas eu depois fiquei pensando que, embora o Agostinho ele não tem a ação, mas ele tem a consciência que esses outros personagens, a mãe, a Anya, né, até um determinado momento, ele tem a consciência daquela desgraça que é a vida. Mas ele não tem a ação, né? Ele um pouco, e ele sabe, mas ele sabe disso, né? Porque, por exemplo, ele não se atreve a deixar a mãe, tem um complexo, a gente falava antes do complexo de Édipo e o de Electra, né? Do Agostinho e da Anya, né? Então, e ele é aquele personagem que eu não sei se vocês já se depararam com esses personagens na vida real, em si mesmados, em si, que eles não falam, eles são ali fechados, e você se pega imaginando uma história para aquela pessoa, o que se passa na cabeça dela, porque tudo que a gente sabe do Agostinho é da cabeça, porque ele nunca tem ação, e ele vai se fechando, e ele vai se fechando cada vez mais naquele mundo que, enfim, na cova, vamos dizer assim, ali daquela casa, né? E até depois que a mãe morre, e aí, num determinado momento, acho que talvez depois que a mãe morre, até ele pudesse ter essa ação que ele não teve, mas ele tem uma consciência, por exemplo, quando a mãe viaja para a Itália, né, depois lá da tentativa de suicídio, ele não quer que ela volte, e ele sabe por que não quer que ela volte, embora ele não é capaz de tomar atitude e dizer, mãe, fique aí, não volte mais aqui, seja aquilo para quem você, né, nasceu para ser. A Anya também, ele tem uma relação de carinho com aquela menina, que ela não nota enquanto menina, ela só vai perceber muito depois, ele dá livros para ela, tenta estabelecer uma comunicação a partir daquela leitura, aquelas leituras, né? Mas também não consegue conversar, ele não tem expressão, né? E ele é comovedor por isso, né? A Anya só vai perceber isso muito, bom, enfim, depois da morte, né? Eu vejo a Anya como uma continuidade depois dele, porque aí a Anya vai ter essa oportunidade da ação, de dizer, porque a Anya é essa figura no começo que ela não sabe por que ela existe, ela não sabe por que ela está ali, ela não sabe por que ela faz, ela não sabe por que ela... Enfim, ela não sabe o que ela quer dizer, ela não sabe... Qualquer coisa que façam por ela, que decidam por ela, enfim, é indiferente, né? Ela vai ter essa consciência de ser nesse momento. Aí por isso que eu falei no início que eu tive a impressão depois que o pai mandou ela ali de propósito, né? Até porque ali, inclusive, a gente vai, inclusive, sabendo quem é o pai, porque primeiro só aparece o sobrenome, depois vai aparecer o nome, depois vai aparecer uma foto, depois vai aparecendo algumas histórias, e a gente vai descobrindo quem é esse pai. Enfim, então, o ser, que eu acho que é uma grande questão, o ser e o não ser, aí no livro, né? Esse ser fica para a Anya, né? E ele até tem essa consciência do ser, mas ele não chega a ser. E isso é comovedor, né? Assim, porque a gente fica naquela... E assim, é o personagem que, de fato, mais me angustia. Ele me lembrou, acho que porque muito ele foi me recordando um personagem da vida real que eu conheci, que eu conheço, e que é essa figura que, se eu visse o Agostinho, seria essa figura indecifrável, né? Que só uma escritora mesmo, uma narrativa, uma ficção poderia, através da escrita ali de seus pensamentos, dizer para a gente quem é aquele, quem é ele, né? Então é isso. Maravilha. Você terminou falando do ato de escrever, e o ato de escrever é parte essencial dessa obra, está tanto no título, né? Sistema do tato e tudo mais. Ideia, você falou, antes de passar para Maria Paula, que vai finalizar e falar do próximo livro, você falou no encontro de ontem uma coisa muito interessante sobre papel carbono, sobre não errar, enfim. Fala um pouquinho para a gente o que você viu com a máquina de escrever, do sistema do tato e as suas elucubrações, por favor. Sim, não. Ontem
Acho que foi até a Maria Paula que jogou essa bola do carbono, né? Porque tem esse papel muito importante da datilografia aqui no livro, né? É uma coisa que foi presente na vida da mãe, né? Do Agostinho, e o Agostinho acaba seguindo essa mesma, digamos, atividade. E é poético, assim, né? Porque, como a Carmen bem comentou, né? O Agostinho é um personagem que ele não tem ação, mas tem toda uma vida ali acontecendo internamente. E até me pareceu que foi uma forma que ele achou de se comunicar com a mãe, né? Ter essa comunicação através de seguir a mesma atividade. E aí tem uns trechos bonitos, assim, que faz paralelo, né? Então, essa coisa do carbono, né? Que fala, olha, não dá para corrigir uma vez marcado ali no carbono, não tem como, porque mesmo que você tente de novo ajeitar o papel, né? As camadas do papel e carbono tal na máquina, nunca mais volta para a mesma posição. Então, é uma metáfora bonita, né? E tem um momento também que ela fala, né? Dessa coisa de, olha, erros, quando você comete um erro, né? No final da palavra, até dá para dar um truque ali na máquina, um meio espaço, com o carro da máquina de escrever, e você consegue consertar. Agora, quando é no meio da palavra, não tem mais jeito. Praticamente impossível voltar para corrigir. Então, ontem a gente falou muito sobre isso, né? Do paralelo com as coisas da vida da gente que vão acontecendo. E aí já foi, né? Não tem como você voltar né? E reparar aquilo hoje daquela mesma maneira. Porque hoje você já é outra, a outra pessoa também já é outra. Quer dizer, dá para ter a comunicação agora, mas esse resgate pleno, né, do que já foi, não tem. Então do final, é daqui, né, para frente mesmo. Então foi nesse sentido, mas não vou falar muito não para não dar muito spoiler, mas é bem bonito, vale a pena ler assim essa parte realmente e do título, né? Sistema do tato, quer dizer que tem a ver com o sistema ali, né? Com o método da datilografia, mas que também tem uma coisa bonita, né? Dessa coisa do tato mesmo, da coisa do tato com as coisas, né? O tato em lidar com as relações, com a vida, com as coisas que vão acontecendo. Maravilha. Bom, recomendado por Déia, então fica a dica aí para você também ler Sistema do Tato. O livro está com 10% de desconto, tá? Na Banca Tatuí. Até hoje, à meia-noite, você que está assistindo na versão ao vivo, né? Então é hoje, dia 26 de maio de 2021, tá? Até às 23h59, 10% de desconto neste livro. E você também está convidado a participar dessa turma aqui, nos eventos que a gente faz, as discussões literárias que a gente tem, toda terça-feira. É só se inscrever em salatatuí.com.br. Toda terça a gente se reúne, uma vez por mês, uma terça deste mês é dedicada a um livro, que a gente já vai falar qual é o próximo, e nas outras terças a gente fala de contos, né, de textos breves. Recentemente, um desses textos breves foi também da Alejandra Costa Magna, veio do livro Impossível Sair da Terra, também editado pela Moinhos e também à venda na Banca Tatuí. Então, você está sempre aí com a gente às terças-feiras falando ou de um conto ou de um livro. E do que a gente vai falar nos nossos próximos encontros gratuitos que as pessoas podem ir em salatatuí.com.br se inscrever. Maria Paula Coelho, por favor, diga-me. Eu vou falar primeiro do próximo conto, que já é terça-feira que vem, né, às 18 horas. Então, a gente vai falar de um conto que chama Morte Alada, do Lovecraft.
Então, é um conto um tanto de terror, ficção, que é essa pegada desse autor. Quem não conhece, vale a pena, né? E no próximo clube de leitura, a gente vai ler o livro do Afonso Cruz, que é A Boneca Kokoschka. Tá? É um livro bastante interessante, porque a sensação é que existem múltiplos livros dentro desse único livro, são histórias que vão se encaixando e vão se seguindo. Essa história é real da boneca Kokoschka, porque um pintor que chama Kokoschka se apaixonou por uma mulher que era proibida para ele, ela casou com uma outra pessoa, depois ela eventualmente ficou viúva, mas ele não se conformou e encomendou a uma fábrica uma boneca muito real, de tamanho natural, e inclusive pediu as mesmas rugas que tinha essa pessoa por quem ele era apaixonado, e não escondeu isso, né? Ele circulava na sociedade com essa boneca como se fosse a esposa dele e espalhava boatos sobre ela e pedia para as pessoas que trabalhavam na casa dele contar histórias sobre ela, porque para você existir, alguém precisa falar de você, né? Então, é uma história bastante interessante, é um fato. Um dia ele se irrita, ele quebra uma garrafa de vinho na cabeça dela e joga no lixo, mas isso ficou muito famoso. E ele usa esse mote no meio do livro para desenvolver várias outras histórias, né? Então, é um livro bastante curioso, também muito diferente no tipo de narrativa, vai deixar todo mundo intrigado, e a gente vai costurar toda essa conversa no nosso próximo encontro, dia 29 de junho, acho, já posso dedar aqui a data, com a participação do editor, que dessa vez é da Dublinense, acho que o Gustavo vai participar. Gustavo Faraon, ele mesmo. E até o próximo encontro, então, Boneca Kokoschka está com 10% de desconto na Banca Tatuí. Aproveite e venha participar destes encontros. Tá certo? Quero agradecer, então, finalizar, e agradecer Maria Paula Coelho, Deia Scanapieco, Carmen Félix, obrigado por participarem aqui do Ressaca Tatuí. Mês que vem, nós estamos de volta. Tchau, gente. Até lá. Tchau, gente.